você comentou de uma coisa que eu vejo que é muito comum, o aluno ficar nervoso, um candidato ficar nervoso. Sim. Como é que você vê isso na videoentrevista? Olha, para preparar, eu acho como você falou, falar 1 minuto não é fácil. Direto, né? Quando assim interações normais em sala de aula ou em geral a pessoa não fala por 1 minuto, a pessoa só vai falar por 1 minuto quando vai dar uma apresentação, alguma coisa do tipo. Então, assim, tem que ser treinado isso. Agora, tem uma coisa que a gente colocou na videoentrevista da The One Tests, que é ter um período de descanso entre uma questão e outra. Então, assim, se a pessoa responde uma pergunta, ela sente que ela está nervosa. Então, ela tem uma tela de descanso ali, a gente colocou uma tela que antes de ir para a pergunta seguinte, ela pode ficar lá alguns minutos, sabe? Vai beber uma água, dar Ah, uma que legal. respirada. Quem faz meditação aí, sei lá, pelo menos dá uma respirada ajuda muito, né? Oxigena o cérebro, dá uma acalmada. Então tem essa tela de descanso. É legal. Uma das coisas que a gente fala para os alunos, para os candidatos, é que nervoso todo mundo vai ficar. Todo mundo fica nervoso na hora de uma É, entrevista, seja ela vídeo sem dúvida. entrevista, seja ela pessoalmente, todo mundo fica nervoso. O importante é que você esteja preparado, porque uma coisa é você estar nervoso e despreparado, outra coisa é você estar nervoso e Com preparado. certeza, Então, com se prepara e certeza. que vai dar tudo certo. Tem uma coisa que eu vejo bastante, falando desse nervosismo e tudo mais, uma das coisas que eu vejo que eu considero ser um dos maiores erros que os candidatos cometem nas entrevistas, Uhum. quando eles ficam nervosos, eles acabam indo para aquela zona de conforto do inglês, de falar só sobre inglês geral e não entrar no inglês para Hum, trabalho. O entrevistador fala para, fala um pouquinho de você, em inglês já, começando a entrevista em inglês, fala um uhum, pouquinho sobre sim. você e tudo mais. Nessa pergunta, é geralmente onde eles mais caem nesse erro. Quando eles perguntam, Uhum, talk about yourself. O uhum, candidato ele vai para um, I like pizza, I like uhum. watching movies, porque a maior Sim, zona de conforto do inglês que tem é você falar dos seus sim. favorites, você falar da sua rotina de casa. Uhum, Então, toda vez que eu vejo alguém ficando muito nervoso no inglês e tentando uhum, achar uma zona de conforto, é aqui que eles caem. Tanto uhum, que é até uma das perguntas que a gente faz no próprio nivelamento, que é, me fala da tua rotina no trabalho. Talk about your sim, routine at work. E não sim, adianta, eles sem dúvida. simplesmente ignoram a palavra at work e eles começam a falar I wake up at 5, I brush my Nossa teeth, I Senhora. have breakfast. Sim, Eu já paro a pessoa e falo, olha, isso eu não preciso saber, eu preciso saber do seu inglês para é, trabalho, porque você está aqui para nossa. o business Exato, English. Então me fala da tua exato. rotina no trabalho, o que você faz quando você chega lá? E aí eles travam. Eles não têm esse vocabulário. Agora, outra coisa que eu acho que as pessoas ficam nervosas, algumas pessoas, principalmente que são mais preocupadas assim com ser mais perfeito, tal, é quando elas fazem um erro, né? Então, assim, eu errei, eu fiz um erro de gramática, pronto, acabou, nossa, fui mal no teste, né? E assim, não é assim. A gente avalia uma série de pontos, né? É, a gramática é um deles, mas não é a principal. A gente tem a parte de vocabulário, a parte de pronúncia e critérios também da fluência e da organização do discurso. Então, quando a gente fala de falar em 1 minuto, com começo, meio e fim, isso é a organização do seu discurso. Como você liga uma ideia na outra. Então, isso são coisas que também contam. Então, assim, percebeu que fez um erro, tudo bem, você pode até consertar. Se não deu tempo de consertar, só pensou depois, não fica nervoso por causa disso, porque assim tem vários critérios e o critério global e em geral mais importante para a empresa é se a pessoa consegue se comunicar suas ideias de uma forma efetiva. Então, se fez um erro de gramática ou outro, não é isso que vai fazer você né, ser desclassificado ou Descartado. algo assim, né? Então, assim, não fique. Eu acho que é importante falar de forma correta e tudo mais. Só que não dá para você ficar nervoso, assim, atrapalhar o resto da sua performance porque você fez um erro, né?